nome é Tainá, esse é o canal do blog Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês a leitura de A Metamorfose de Franz Kafka. Bom, decidi ler esse livro, primeiro porque ele faz parte dessa coleção que eu já tenho, então eu já lerei ele em algum momento, mas porque aqui entre os canais literários tem um pouco de polêmica em torno desse livro. É uma polêmica muito simples, mas não deixa de ser que tem gente que ama este livro, acha ele incrível, fantástico, e tem gente que odeia esse livro, acha ele uma porcaria, chegou até a abandonar a leitura. E a história mesmo, acho que tem umas 90 páginas, então é um livro bem curtinho. É porque ainda nessa edição, que não chega a ter 100 páginas, ainda tem no final falando um pouco da vida do autor e da obra. Franz Kafka, ele é um alemão que nasceu em 1883 e morreu em 1994, ou seja, ele morreu bem jovem. Bom, e do que fala a Metamorfose, né? Contando um pouquinho do que se trata a história. Essa é a história do Gregor Samsa, esse é o nome do protagonista. Você começa acompanhando ele nos primeiros minutos da manhã, em que ele acorda e não se sente tão bem e não consegue levantar para ir trabalhar. Ele trabalha como caixeiro viajante e ele precisa pegar o primeiro trem da manhã. Ele acaba adormecendo de novo, né? Ele acorda, se sente mal, não consegue levantar, perde o trem acho que das 4 horas ou 4h30. Ele acorda mais uma vez com a mãe dele chamando, preocupado se ele vai ou não para o trabalho. Ele tenta se levantar, vê que a sua barriga está estranha, com a carapaça, mas ele não consegue e acaba adormecendo de novo. E aí você já vai achando nojento. Depois ele acorda uma terceira vez, em que o chefe dele vai na casa dele para saber o que aconteceu, porque já o próximo trem que ele pode pegar já é das 7 horas, ou seja, ele está muito atrasado. E ele não apareceu, não deu satisfação. E você vai acompanhando o que ele vai escutando, né? Que o chefe bate na porta da casa dele, a mãe dele fica explicando. E em nenhum momento ele para e se inquieta ou se preocupa por ele estar todo estranho. Ele só se preocupa em perder o trem, que ele não vai trabalhar. E fica também um pouco indignado com o chefe dele, porque ele sempre foi um ótimo funcionário, nunca faltou, nunca atrasou. E desconfiar que ele possa estar com preguiça, alguma coisa assim, não entender que talvez tenha acontecido uma coisa grave com ele, para ele não ter ido trabalhar. Tenta se levantar da cama e não consegue, porque as pernas dele já estão curtas e ele já está com a carapaça, e vai descrevendo esses detalhes porque ele se transformou em um inseto. Eu sei que parece spoiler, né? Parece que eu estou contando demais da história e vou estragar a experiência de vocês. Mas todo mundo que já ouviu falar desse livro sabe que tem isso. E mesmo quem não ouviu falar, isso está nas primeiras páginas da história. Porque tem gente que diz que é uma barata e tem gente que diz que não é uma barata. Realmente, em nenhum momento da história se fala a palavra barata. Mas toda a descrição desse inseto, todo o comportamento dele enquanto inseto é muito igual a uma barata. E é realmente um inseto doméstico. E o inseto doméstico que voa, que se esconde pelos cantos, que ataca a comida, a forma como é descrito aqui, realmente é a barata. Não pode ser uma formiga, não pode ser uma mosca, não pode ser um besouro. O comportamento do inseto descrito é um comportamento de barata. Então, eu acho que a imagem que o autor fez, e até tem uma ilustração aqui no final do livro, de um rascunho do autor, espero que dê para vocês verem, que leva a crer que realmente era uma barata, mesmo não dizendo o nome, né? Fala sempre de um inseto horrível e a sua carapaça, e as suas patas e as suas asas, e realmente isso é muito nojento. Bom, como eu disse, essa história é bem curtinha, eu olhei aqui, são 70 páginas de história e existem apenas 3 capítulos. O primeiro capítulo a gente vai acompanhar a transformação, toda a inquietação do Gregor, né, não com a sua transformação, mas o que a sua transformação acarreta, né? Dele não poder trabalhar, ele mora com os pais e com uma irmã mais nova, e ele que sustenta a casa. Os capítulos em si não tem nome, né? Eles são assim, mas essa definição quem está dando sou eu. Então, para mim, o capítulo 1 é a transformação. No capítulo 2, ele já está transformado e a gente vai acompanhar toda a dinâmica familiar, né?
tudo que essa transformação dele acarretou, como cada membro da família vai reagir. Também tem uma criada, né, que trabalha na casa, como ela reage, a irmã e os pais. E eu não vou falar disso aqui no vídeo, porque como eu disse, é uma história de 70 páginas. Se eu ficar falando disso, eu falei praticamente da história inteira, né? Então, tudo que eu contei está nas primeiras páginas, não passei de 30% da história. E por fim, no terceiro capítulo, a gente acompanha o desfecho. O que é que vai acontecer com essa família, o que é que vai acontecer com o Gregor. Bom, como eu disse no começo, tem um pouco de polêmica em torno desse livro, porque tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Não tem um meio termo. As pessoas que gostam muito desse livro argumentam que vem nessa história quase uma fábula, uma imagem muito clara de um filho que sofre preconceito dentro da própria família, né? Um membro da família que sofre preconceito, que não é aceito, né? Que o Kafka pegou essa história de se transformar num inseto para falar das relações familiares quando um membro não se encaixa ou não é reconhecido. Quando você se torna indesejável dentro da sua própria família por uma coisa que você não tem culpa, mas que você é. Já quem não gosta desse livro diz que ele é um livro nojento e sem propósito, né? Que não vê nem pé nem cabeça nessa história. Tem cenas que são realmente muito nojentas, em que ele fica descrevendo o inseto e o processo de alimentação do inseto, né, que é comer comida podre e tudo mais, essas coisas. E é realmente nojentinho, mesmo quem gosta tem que admitir que é nojento. Mas quem não gosta, isso é uma coisa muito marcante e também acaba achando meio sem pé nem cabeça, assim, uma história sem propósito. Além dessas pessoas, né, que são os leitores comuns, que vão lendo os livros e tendo sua opinião, tem também as pessoas especialistas, os estudiosos que estudam literatura, que, como eu disse, eu li só o materialzinho que vem no final desse livro, comentando um pouco, e os críticos literários dizem que essa é uma das obras-primas do Kafka. Eu nunca li nada do Kafka, esse é o primeiro livro, então eu também não posso comparar. Mas eles dizem que é obra-prima e tendem a interpretar o livro no mesmo sentido das pessoas que gostam do livro. E eu acho que o próprio Kafka pensa assim, porque o Kafka tem livros que foram publicados depois que ele morreu. Quando ele morreu, ele deixou no testamento dele todos os seus escritos, seus cadernos, seus rascunhos para um amigo dele e deu a instrução de que tudo fosse queimado, exceto 2 obras que ele gostaria que fossem publicadas. E uma delas é a Metamorfose. Então, acho que o Kafka também pensava que essa era uma das suas melhores obras. No final das contas, o que eu achei diante disso tudo, né? Diante da opinião das outras pessoas, dos críticos e da minha experiência de leitura. Bom, eu acho que a Metamorfose é um livro ruim. Eu acho realmente que teve essa intenção, que o Kafka quis realmente fazer essa analogia que as pessoas falam, que os estudiosos mencionam. Mas eu não acho que ele teve sucesso ao fazer isso. E eu entendo totalmente as pessoas que não gostaram. Porque em nenhum momento deste livro eu senti empatia pelo Gregor Samsa. Eu fiquei com nojo dele. Eu fiquei querendo que ele sumisse logo. Realmente, a partir da narrativa, eu não fui me envolvendo e me preocupando. Poxa, o que é que vai ser da vida dele agora? Ah, a família não entende. Não, pra mim ele virou um inseto. E quando ele virou um inseto, ele é um inseto. Então ele não é mais uma pessoa. E pronto, assim, eu não me importei com ele, não lamentei, né? E eu entendi totalmente a postura da família. Então acabou que funcionou meio às avessas. Não me envolveu, não me emocionou, não me fez refletir sobre as relações familiares e sobre o preconceito. Para mim era só realmente a história de um homem que virou um inseto. Mas teve uma coisa legal que esse livro me fez pensar, que foi uma experiência que eu fiz durante o curso de psicologia, em que o professor dava o que ele chamou de um estímulo, que era um símbolo que a gente tem que mostrar para algumas pessoas e perguntar o que elas estão vendo. O símbolo era esse aqui. Escreve, por favor, nos comentários o que você acha que é isso aqui. Pronto. Outras pessoas da turma, ele dividiu a turma em 3 partes. Umas tinham que fazer essa pergunta e outras 2 partes iam mostrar uma imagem diferente. Algumas iam mostrar isso aqui e outras iam mostrar de baixo, essa aqui. Note que o símbolo é o mesmo,
que é o mesmo daqui também. A hipótese do professor, que era uma disciplina de psicologia cognitiva, era que a organização cognitiva das mulheres tende para uma interpretação mais discursiva, ou seja, as mulheres iam olhar para isso aqui e ver um B, mesmo que não tenha um A e um C aqui, porque quando a gente coloca o A e o C, a gente induz a você a ver um B. E que os homens têm uma organização cognitiva que tende para o raciocínio matemático. Então você ia olhar para isso aqui e ia ver mesmo sem ter um 12 e um 14, você ia ver um 13. Claro que isso não é universal, gente. Isso é só uma hipótese e uma tendência. Uma tendência não quer dizer que todo mundo é assim. É só uma tendência, certo? Quando você coloca os estímulos junto, você está induzindo. Então, se você vê isso aqui, você vai pensar que é um 13, sendo homem ou sendo mulher. E vendo isso aqui, você vai pensar que é um B, sendo homem ou sendo mulher. E para mim, a metamorfose acabou funcionando como isso aqui. Isso aqui é um estímulo e você vai gostar ou não do livro a partir do seu background, ou seja, a partir das suas experiências anteriores, da maneira como você encara certas situações, certas coisas, talvez até de como você se vê na sua família, é que você vai olhar para isso aqui e vai achar um livro genial ou você vai achar uma porcaria. E para minha surpresa, algumas pessoas, inclusive das que eu entrevistei, né, que fazia essa perguntinha, olharam para isso aqui e viram uma borboleta, uma nuvem, uma montanha. Ou seja, só das pessoas saberem que eu fazia psicologia e que essa pergunta era para um trabalho que eu estava fazendo da faculdade, elas começaram a viajar na maionese. Porque isso aqui não é uma borboleta, nem uma nuvem, nem uma montanha. É um símbolo que pode ser um 13 ou um B. E também isso acontece com a literatura e com a arte, né? Às vezes tem umas pessoas que desenham um quadrado preto e é só um quadrado preto, mas as pessoas veem o negro, o obscuro, o mal, o preconceito, o racismo. Então, quando a gente usa a nossa imaginação e quando a gente sente que está tendo um direcionamento para algum tipo de interpretação, a gente vai tender a seguir essa influência. Então, acho que também quem leu esse livro e foi indicado por alguém que disse, é um livro genial, fala de preconceito e não sei o que, então você vai ter mais facilidade em enxergar esse tipo de coisa. Ou quem vai ler esse livro sabendo, é uma porcaria, fala só de um inseto, também vai tender a ver mais isso. Eu, como já sabia de todos os lados e quis tentar fazer uma leitura assim bem analítica, bem neutra, acabei vendo os dois lados e não me posicionando de lado nenhum, né? Eu achei que tinha o propósito de ser o que todo mundo que gosta diz, mas eu entendo também que eu não gosto, porque eu também não gostei muito. Isso também é legal da gente ter em mente, né? Quando a gente pega um livro, a gente não está lendo só o livro que está escrito. A capa influencia, por que a gente está lendo aquele livro influencia, né? O contexto em que a gente está lendo aquele livro influencia o momento da nossa vida que a gente está, o que a gente está vivendo naquele momento, influencia como a gente vai interpretar certas coisas. Então esse livrinho fininho e tão polêmico me lembrou dessa experiência que eu fiz na faculdade e me ajudou a ter isso em mente, né? Porque às vezes, principalmente quem é mais jovem, às vezes pega um clássico, pega um livro mais difícil para ler e não gosta, acha chato, acha ruim, mas é porque está lendo num momento da vida que talvez não seja tão adequado para aquela obra, né? Então talvez valha a pena dar uma chance mais no futuro. Bom, é isso, gente, o meu comentário sobre a metamorfose. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você gostou, clique em gostei e se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!